Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das minhas videoaulas. Hoje nós vamos falar sobre análise de custo, volume e lucro, certo? Primeiro lugar, três conceitos importantes. Primeiro, o que é margem de contribuição? É o benefício financeiro gerado a cada unidade produzida e vendida. Como assim? Se eu vender, ou melhor, se eu produzir e depois vender um produto, eu vou ter gerado um custo a mais por ter produzido, mas também vou ter gerado um ganho por ter vendido. Essa diferença entre o que eu ganhei por produzir e vender e o que eu adicionei de custo por produzir e vender esse produto é a margem de contribuição, certo? Logo adiante nós vamos ver a sua fórmula. Depois, nós também vamos explorar o ponto de equilíbrio, que é quanto é preciso vender para pagar todos os custos e despesas. E aí nós vamos ver que a gente pode calcular ele em quantidade, né? Quantas unidades nós precisamos produzir e vender, e também o valor que nós precisamos vender, né? O nosso faturamento. E um terceiro conceito bem importante é o conceito de alavancagem operacional, que tem a ver com o impacto da diluição dos custos fixos enquanto a gente aumenta ou diminui o volume de produção. Certo, pessoal? Em primeiro lugar, então, a margem de contribuição. Esta é a fórmula que eu falei para vocês. Como assim? Essa fórmula, como eu disse para vocês, visa verificar quanto nós ganhamos ao produzir e vender uma unidade a mais. Sendo que o MC é a margem de contribuição. Coloquei U ali porque ela é unitária, para cada unidade vendida. O PV é o preço de venda, nesse caso, unitário, né? E o CV é o custo variável, e eu coloquei um Uzinho ali porque ele é unitário. Lembrem qual é a diferença de custos fixos e variáveis. Custos fixos são aqueles que não se alteram conforme eu mexo no volume de produção. Então o volume de produção aumenta e diminui, custo fixo tende a ficar mais ou menos igual. Tá? O custo variável é aquele que existe porque eu estou produzindo uma unidade a mais, né? Ele varia conforme o volume de produção. Se eu aumentar 10% o volume produzido, eu aumento em 10% o custo variável, certo? Então, se eu produzir uma unidade a mais, eu aumento em um valor proporcional do meu custo variável. Então, aí é que entra o conceito de margem de contribuição. Margem de contribuição mede, então, quanto eu vou ganhar por produzir e vender uma unidade a mais, né? É o preço de venda dessa unidade a mais que eu produzi e vendi, menos o custo variável por ter produzido essa unidade a mais, certo? Margem de contribuição é um conceito que vem lá do custeio variável e do custeio direto, lá da administração de custos também, ok? Então, vamos ver um exemplo. Um exemplo de uma empresa que possui o preço de venda de 10, custo variável de 6 e custos fixos de 100. O preço de venda de 10 é por unidade, o custo variável de 6 também é por unidade, custos fixos de 100 é o total de todos os custos fixos da empresa. Tá? Vamos calcular a margem de contribuição unitária. Então basta usar aquela fórmula que eu mostrei para vocês no slide anterior, né? 10, que é o preço de venda unitário, menos 6, que é o custo variável unitário. Sobra 4. Nossa margem de contribuição é 4. Então, esses R$4 dessa unidade aí que eu produzi e vendi é o que vai me ajudar posteriormente a pagar os custos fixos da empresa. Então é o que resta do preço de venda para contribuir com o pagamento dos custos fixos. Por isso que a gente chama de margem de contribuição, tá? Então esses custos fixos de 100 a gente ainda não usou no cálculo, vamos deixar para depois. O importante nesse momento é que a margem de contribuição para cada unidade é 4. Ok. Agora, tem uma outra coisa importante que é o ponto de equilíbrio, que nós podemos calcular de várias formas. Eu vou mostrar para vocês a mais básica de todas a princípio, que é o ponto de equilíbrio em quantidade, que é essa formulazinha aí. Sendo que o PEQ é o ponto de equilíbrio em quantidade. O CFT é o custo fixo total, né? Por isso que eu coloquei aquele T pequeno ali, de total. E o MCU é a margem de contribuição unitária, que vocês já entenderam ali no slide anterior o que era a margem de contribuição, certo? O ponto de equilíbrio é o volume de produção necessário para pagar todos os custos, tanto fixos quanto variáveis, ok? Então, vamos ver.
a quantidade que eu tenho que produzir para pagar todos os meus custos. Vou utilizar o mesmo exemplo de antes. A empresa possui preço de venda 6, custo variável, preço de venda 10, custo variável 6 e custo fixo de 100. Agora calcule o ponto de equilíbrio em quantidade. Temos aí a fórmula do ponto de equilíbrio. Vamos agora utilizar o custo fixo total, que é 100, e a margem de contribuição por unidade, que é 4. Tá? Nós tínhamos calculado essa margem de contribuição de 4 no exemplo, no slide anterior, né? Num dos slides anteriores. Então, divido 100 por 4, tenho 25. Isso significa que eu preciso produzir e vender, logicamente, 25 unidades para pagar todos os custos dessa empresa, tanto fixos quanto variáveis. Ok? Nós podemos calcular também o ponto de equilíbrio em termos de valor, em termos financeiros. Quanto de faturamento eu preciso obter para alcançar o meu ponto de equilíbrio? E aí eu tenho a formulazinha em que o ponto de equilíbrio em valor é igual ao custo fixo total dividido pela margem de contribuição percentual. Como assim? É o percentual que a margem de contribuição representa em relação ao preço de venda unitário. Como assim? Bom, se a minha margem de contribuição é 4 e o meu preço de venda unitário é 10, então ela representa o percentual de 40%, certo? É isso, margem de contribuição percentual. Vamos continuar naquele exemplo que eu mostrei para vocês antes, que a empresa possui o preço de venda 10, o custo variável de 6 e o custo fixo de 100. Agora, vamos calcular o ponto de equilíbrio em valor. Primeiro, vou fazer esse cálculozinho da margem de contribuição percentual, para eu obter essa informação para depois fazer o cálculo do ponto de equilíbrio mesmo. Então, basta eu pegar a margem de contribuição unitária e dividir pelo preço de venda unitário, né? Eu tinha calculado a margem de contribuição 4, a gente sabe também que o preço de venda é 10, a relação entre esses dois, o quociente entre esses dois é 0,4. 0,4 na verdade é uma taxa unitária, né? Não é uma taxa percentual. Mas se eu multiplicasse por 100, viraria 40%. Aí então seria uma taxa percentual. Mas no cálculo nós vamos utilizar na verdade a taxa unitária. Então eu vou deixar assim em taxa unitária mesmo, tá? Agora a gente pode calcular então a fórmula do ponto de equilíbrio em valor, que é a divisão do custo fixo pela margem de contribuição percentual. O custo fixo foi dado ali no enunciado, é 100, a margem de contribuição em percentual nós calculamos agora, que é 0,4, resultado dessa divisão é 250. Eu tenho que vender R$250 ou qualquer outra unidade monetária que for para alcançar os meus custos totais, custos fixos e variáveis. E nós podíamos imaginar também o seguinte, que se meu preço de venda é 10 e lá anteriormente eu tinha calculado que eu preciso vender 25 unidades, então 10 vezes 25 significa que eu preciso ter um faturamento de 250, né? A gente também poderia fazer o cálculo daquela forma, ok? Então a empresa precisa vender R$250 para pagar todos os seus custos. Existem outras formas também da gente calcular o ponto de equilíbrio, algumas variantes desse cálculo. A gente pode calcular também o ponto de equilíbrio com margem de segurança, pode calcular o ponto de equilíbrio de caixa, que é aquele que desconta os custos e despesas não desembolsados, e a gente pode calcular também o ponto de equilíbrio com uma meta de lucro, por exemplo, tá? Mas são variantes do cálculo, não vou mostrar nesse vídeo, que é um vídeo mais básico. Vocês podem procurar se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos. O terceiro conceito que eu tinha mostrado para vocês era o conceito de alavancagem operacional. O que significa essa alavancagem? É o uso de custos fixos para multiplicar os resultados operacionais. Vamos tentar entender a alavancagem através daquele exemplo que eu já tinha exposto para vocês. O mesmo exemplo de antes, tá? Só que agora eu vou calcular a DRE, a demonstração do resultado do exercício a partir desse exemplo, supondo inicialmente a venda de 50 unidades. Então eu tenho a estrutura da minha DRE, vou calcular receitas menos o custo variável, que vai ser igual à minha margem de contribuição, menos o custo fixo, e que vai ser igual, cujo resultado será igual ao LAGIR. Então, gente, eu estou usando essa estrutura de DRE que veio lá
do custeio variável, certo? Já que nós estamos falando em margem de contribuição. Ok, primeiro resultado que a gente obtém é o seguinte, é uma receita de 500. Por quê? Porque estou vendendo produtos a R$10 e são 50 unidades, né? Então 10 vezes 50 dá 100. Custo variável é 300. Por quê? Porque aqui eu determinei que o custo variável era de 6 por unidade. Se são 50 unidades, são 6 vezes 50 igual a 300. A margem de contribuição é a diferença entre os itens anteriores, R$500 menos R$300 igual a 200. Por isso a minha margem de contribuição aqui é 200. Agora eu posso descontar o custo fixo, que é 100, né? Está, conforme estava no enunciado, e me resta, então, 200 menos 100, me resta R$100 de lucro antes de juros e imposto de renda. Ok, tenho resultado positivo para a minha empresa. Mas eu quero analisar agora o que acontece quando houver uma variação das minhas receitas, tanto para mais quanto para menos. Vai mudar a forma como o custo fixo é diluído se eu produzir e vender menos ou se eu produzir e vender mais. Então eu vou colocar um exemplo aí sobre o que acontece quando a gente varia o volume de produção e vendas em 20%. Tá? Eu coloquei menos 20%, 20% ao menos. Minha receita então passa a ser 20% menor, de 500 cai para 400. Por quê? Porque agora eu estou vendendo 20% a menos, agora eu estou vendendo só 40 unidades a R$10 cada uma, tenho então 400 de receita. O meu custo variável também reduz em 20%, né? Porque agora são apenas 40 unidades vendidas a 6, dá 240 de custo variável. Isso já muda a minha margem de contribuição. Agora a margem de contribuição passa a ser 160. Por quê? 400 menos 240. E o custo fixo? Bom, esse vai continuar lá no mesmo valor, porque ele é fixo. Então, o LAGIR é calculado como 160 menos 100, que dá 60. Ok, mas a gente percebe que o impacto lá no LAGIR é maior do que 20%, né? Na verdade, o LAGIR, que era 100, cai para 60, portanto, é uma queda de 40%. Isso demonstra que uma queda nas receitas de 20% gera uma queda no LAGIR de 40%. Certo, mas o que acontece se nós aumentarmos as receitas em 20%? Vai acontecer algo mais ou menos parecido. Nós vamos aumentar a quantidade vendida em 20%, né? Então de 50 nós vamos para 60 unidades vendidas, que continuam sendo vendidas a 10, portanto 60 vezes 10 tenho 600 de receitas. O custo variável aumenta também, porque agora são 60 unidades com custo variável de 6 cada uma, portanto 360. 60 vezes 6 dá 360 de custo variável. Impacta na minha margem de contribuição, logicamente, né? Fica 600 menos 360 igual a 240. Custos fixos, espero que se mantenham aproximadamente os mesmos, né? R$100, porque eles são fixos, afinal. Então, fico com 240 menos 100 igual a 140. Então, olha só, o meu LAGIR, que era 100 na situação base, passou para 140 quando as receitas aumentam em 20%, logo um aumento de 40%. Isso demonstra claramente que uma variação de 20% nas receitas ocasiona uma variação de 40% nos lucros antes de juros e imposto de renda. A partir dessas informações, nós podemos calcular o grau de alavancagem operacional, que é a variação percentual do LAGIR dividido pela variação percentual das receitas. Então, 40% que é a variação do LAGIR dividido por 20%, que foi a variação da receita que eu considerei, tenho um resultado de 2. Isso significa que o LAGIR é multiplicado por 2, ok? Isso acontece em função da diluição dos custos fixos. Se eu produzo mais e vendo mais, os meus custos fixos são diluídos, eu aumento o meu lucro, né? Se eu produzir menos e vender menos, eu tenho menos unidades para diluir estes custos fixos. Logo, o meu lucro diminui em proporção maior do que a redução das vendas, certo? Então, isso nos remete muito àquilo que a gente falou no custeio variável, né? Também chamado de custeio direto, né?
Isso remete àquelas críticas que a gente fez sobre fazer rateios de custos fixos. Ok, tem uma outra forma da gente calcular também o grau de alavancagem operacional, que é simplesmente dividir a margem de contribuição total, essa que nós obtivemos ali na DRE, pelo lucro antes de juros e imposto de renda. Nossa margem de contribuição lá na situação base, aquela coluna do meio, era 200. E o nosso lucro antes de juros e impostos naquela mesma situação era 100. Então, obtenho também o resultado de 2. Né? É uma outra forma de calcular o grau de alavancagem operacional. Certo, pessoal? Isso é o que eu gostaria de falar para vocês sobre a análise de custo, volume e lucro. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.